E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar, de forma mais tranquila, né? Cá estou. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Roberto Carlos, para mais uma aula de História. Continuando, né? Tratamos na última aula sobre a Roma Antiga, né? Tivemos aquela primeira aula com algumas características, né, da nova república, alguns momentos importantes ali nesse desenrolar ali. Então vamos trazer alguns outros aspectos, né, no que diz respeito ao Império Romano. Bem, Roma é conhecida, né, a Roma Antiga, né, por aquele momento de ascensão, apogeu, né, e momento de queda. Então a gente, nessa aula, como a gente fecha, né, esse assunto, traremos, né, traremos todo esse contexto, todos os acontecimentos que culminaram, né, no fim do Império Romano. Bem, Roma também é marcada, né, por alguns como nós vimos, a transição, né, de algumas formas de governo, né. Nós temos ali o Baixo Império, né, que é o momento... primeiro vamos começar de onde surge, né, toda essa ideia de Império Romano mesmo. Deu um branco aqui. Ops, voltamos. Eu estava... Bem, um aspecto interessante, né, ali para que se caracterize mesmo o Império, né, nós tínhamos a monarquia, né, depois a República, né, aí nós temos acontecimentos que a transição para o Império, né. Bem, nós tínhamos então estabelecido uma crise, né, a partir daquela questão, né, de patrícios, né, de plebeus, etc., né. Essa crise, né, vai mobilizando muitos grupos, né, muitas camadas da sociedade ali, e a desordem vai tomando conta, né, de Roma, e processo em que começa a ruir então o Império de Roma. Enumerando, né, essas questões aí, nós tínhamos algumas conquistas militares de Roma, né. Por exemplo, a riqueza, né, um aspecto interessante aqui. Essa riqueza obtida por Roma, né, a partir dessas investidas, né, em novos territórios, traz Roma, né, a sua sociedade para um novo nível, né, assim, de luxuoso, requintado. Então eleva-se o padrão de vida, né? Construção de casas, né? Aquela opulência toda. No que diz respeito à cultura romana, os militares entram em contato com essas outras culturas, e aquela ideia da influência grega também se traz um pouco, né? E aí a própria sociedade, né, também acaba se transformando nesse contexto, né? Se a gente pensar que o processo de constituição da própria civilização grega, né, onde tem aquele encontro, né, de povos, da sobreposição de um sobre o outro, vão absorvendo as culturas, né, de um modo geral, ocorre o mesmo com Roma, né? Então, essas transformações da sociedade, né, tem alguns desdobramentos, né. Os ricos acabam, né, tornando-se grandes, né, latifundiários, né, naquele processo ali de composição da sociedade, né, nessa transposição aí, partindo de cultura, e os escravos, né, acabam servindo o exército romano. Muitos plebeus, né, acabam sempre empobrecidos, né, e aí tem-se início, né, a crise do Império
romano, né? Esse aumento, né, da quantidade de plebeus, ela provocava transformações, né, importantes na estrutura social e política de Roma, né? Então era uma sociedade polarizada, né, entre plebeus e outros, os patrícios, né, a nobreza, né, de um modo geral lá. Então a reivindicação, mais uma vez, né, era em torno de reformas sociais, né, em caráter de urgência, né, a despeito, né, das vontades dos grandes proprietários rurais, né. Então nós temos aqui um momento também emblemático, né, a conhecida Reforma de Graco. Reforma de Graco, né, os irmãos Tibério, né, e Caio Graco, eles eram, na verdade, né, parte, né, eram tributos da plebe, né? Tentaram então promover uma reforma social. Veremos como o desenrolar, né, como transcorreu essa reforma social, ou a pretensão, né, para melhorar então as condições, né, de vida, etc. Entre algumas medidas, né, os irmãos Graco, eles propõem pelo menos, né, a distribuição de terras entre camponeses, entre plebeus, e propõe, né, a limitação dos latifúndios. Claro que eles sofrem, né, oposição em relação ao Senado romano, né. No final das contas, os irmãos Gracos são assassinados, né, em função desse apoio popular que eles tiveram, né, eram representantes dos plebeus, eles acabam sendo assassinados. Então as reformas sociais não alcançaram sucesso em função dessa repressão por parte do Senado romano, né. Então nós temos a partir disso, né, a transição, né, para aquele que foi conhecido como Império Romano, né. Então com essa crise agravada, né, já o Senado precisando agir de forma mais ostensiva, novamente aquele clima, né, de desordem alcança as cidades, né, aquela disputa pelo poder, na verdade, né, que estava dividida entre militares, enfim. Esse foi um pressuposto, né, um processo de transição para a República, né. Então, vamos enumerar alguns dos principais eventos, né, que culminaram na Constituição do Império, né. Então, Caio Mário, né, torna-se cônsul e promove algumas reformas, né, principalmente reformas no Exército. Nessa sequência aqui, já em 82, a ser o general Cornélio, né, que era um representante da nobreza, acaba destituindo Caio Mário e assume o poder num regime já extremamente ditatorial, né? Já ouvimos essa palavra aqui em nossas aulas. Em 79 a.C., Cornélio é forçado, né, a deixar o poder em função do caráter justamente ditatorial do seu governo, né, que tinha total desaprovação da população. E aí, uma palavra que a gente vai ouvir falar quando se trata de Roma, em 60 AC, ocorre o primeiro triunvirato, formado por Crasso, Júlio César, Pompeu, né, para poder governar Roma, né.
Pouco tempo, né, durante esse processo aí, Crasso é assassinado, né, e surge então aquela rivalidade histórica entre Pompeu e Júlio César. César, né, acaba saindo vitorioso, né, e torna-se aquele regente ou ditador supremo, na verdade, né, de Roma. Ele promove algumas reformas durante seu governo, né, Júlio César, ou César, né, até que em 44 ele é assassinado, né, em uma conspiração organizada pelo Senado romano. Então, aquele Pompeu, Crasso e Júlio César formavam então aquele conhecido como primeiro triunvirato, né? Em 43 a ser o segundo triunvirato, né, que tinha, entre outros, Marco Antônio, Otávio e Lépido. Qual a característica, então, desse segundo triunvirato? O poder fica dividido, né? Lépido com alguns territórios africanos, quem mais? O Otávio, né, fica responsável por territórios ocidentais e Marco Antônio acaba assumindo os territórios do Oriente. A rivalidade que se estabelece é entre Otávio e Marco Antônio, né, que naquela relação, né, da famosíssima rainha Cleópatra, né, do Egito. Então, o Senado, né, a relação de Marco Antônio com o Senado também acaba sendo, né, não totalmente harmônica. No que diz respeito daí na transição, vamos então para o Império Romano. Falamos da República. O Império Romano propriamente dito, em 27 AC, então Otávio, né, foi assumindo, que já havia subjugado, né, o derrotado Marco Antônio. Otávio começa então a acumular vários poderes, né, poderes e títulos, né, e é óbvio, entre eles, o título de imperador, né, Imperador Otávio. Ele torna-se, né, a figura, o governador, o rei absoluto de Roma, né, ou imperador, né, uma nomenclatura mais condizente com aquele momento. Então, alguns aspectos aqui nós temos sobre essa divisão do Império de Roma, o Alto Império, né, que é talvez ou possivelmente o seu apogeu, né, alguma série de reformas, né, são observadas nesse período. Assim, Roma alcança uma grande prosperidade econômica e o Império ele passa então por aquele momento conhecido, né, como Pax Romana, ou seja, né, um momento em que se estabelece um nível, né, aceitável ou satisfatório de paz e segurança. Nessa sequência de fatos, né, após a morte de Otávio, o trono, né, ou o império é ocupado por vários personagens, né, que são conhecidos como dinastias, né, as dinastias romanas. Desculpem. Vamos a algumas delas. Dinastia Nessa dinastia Július Cláudios surgem alguns, né, personagens curiosos, né, nessa época: Tibério, Cláudio, Nero, Calígula. Essas figuras todas nós conhecemos, né, via própria história, via livros, via filmes, né, foram imperadores com características bem peculiares, né, Calígula, Nero, por exemplo. Tivemos a dinastia
dos Flávios, 6996. Aí surgem as figuras de Vespasiano, né, Domiciano, não tão conhecidos, né, do público em geral, mas compuseram esse momento, essa dinastia dos Flávios. Dinastias dos Antoninos, temos Marco Aurélio, Adriano, Trajano, né, entre outros, né, que compuseram. E, finalmente, a dinastia dos Severos, 193, 235, né? Lembrando que essas dinastias aqui já período depois de Cristo, né? Só para nos situarmos cronologicamente, né, nessa sucessão de eventos. Então, né, nessa dinastia dos Severos, temos alguns nomes também, né, o Severo, Macrino, entre outros, não, figuras não tão conhecidas, né, do público em geral. Tivemos então essa constituição aqui do Alto Império, ou seja, é um momento de, assim como a própria história de Roma, né, então observa-se o Alto Império com grande harmonia, né, com as instituições com muita prosperidade econômica, né? Assim a gente caminha para chegamos ao momento conhecido como Baixo Império. O que foi o Baixo Império? Aqui os anos, né? Corresponde à fase final, né, do período imperial, né? E encontramos algumas subdivisões, né, para podermos classificar, para podermos elencar as características desse império. Temos o Baixo Império Pagão, né, que foi período em que as religiões não cristãs, né, se destacaram, né, elas dominavam o governo, né, dividido ali, né, o período Império Diocleciano, né, que tinha em sua constituição aquela tetrarquia, né, ou seja, a ideia de 4 reis para poder administrar, né, o território, e um sistema de governo que na verdade não alcançou grande sucesso, né. Então esse foi o Baixo Império Pagão. Temos também o Baixo Império Cristão. Então, nesse período aqui, destaca-se, né, dá-se um grande destaque para o reinado de Constantino, né, que concede, então, liberdade religiosa aos cristãos, né. Então, diante dos problemas enfrentados por Roma, né, nessa fase já fase final, né, do Império, ele muda a capital do Império para a parte oriental, né? Então ele remodela, né, toda a antiga cidade, né, fundada pelos gregos, lá Bizâncio, e funda Constantinopla, né? Por quê? Constantino, né? No reinado de Constantino ele muda o nome para a cidade Constantinopla. Vemos se temos a crise aqui, a crise do Império Romano. Então, foi uma crise social, como sempre, as crises, né, social, econômica, política, né? Mas para entender, né, o que motivou, né, o que movimentou essa crise, temos alguns aspectos aqui, né? Os elevados gastos, né? Elevados gastos para quê? Que se tinha para poder estruturar a administração, o próprio poderio militar, e isso gerava altos custos, né, para os cofres romanos. Aumento de impostos. Aumento de impostos, né, então, foram implantados para poder então suprir aquela necessidade de se investir naquilo que eu falei agora há pouco, não? Na administração pública, nos próprios exércitos. Outro aspecto, né, foi o crescente, né, foi o crescimento, na verdade,
do número de miseráveis, né, de pobres entre a plebe, da plebe. Lembra que eu falei que a plebe era composta por comerciantes, camponeses, entre outros? Começa-se a aumentar então a quantidade de pessoas extremamente pobres, né, considerados miseráveis, né, nessas classes. Algumas desordens, né, também foram geradas, né, por conta de rebeliões, né, de revoltas, né, por povos logicamente insatisfeitos, né, como sempre, né. Então, somado a isso, os romanos então também enfrentam aquela pressão dos conhecidos povos bárbaros, né, invasões, né, e chega um momento então que se percebe que os soldados, né, que compuseram, né, aquele contingente ali, não seriam suficientes. E aí esse combate, né, as invasões bárbaras ficam um tanto debilitado, né, fragilizado. Nós temos aqui então, finalizando temos as invasões bárbaras, né, o declínio do Império, né, a partir dessa invasão, e a divisão. Então, o Império Romano em 395, ele fica dividido. Império Romano no Ocidente e Império Romano no Oriente. Do Oriente, né, tem a sede em Constantinopla, né, a partir daquelas ações, né, de Constantino. Então a ideia de se dividir esse império era fortalecer, né, as duas partes, né, cada uma das partes do império, para que se pudesse conter, né, o avanço dos bárbaros. Bem, no entanto, essa organização, né, pelo menos no Império do Ocidente, não teve sucesso, né, e não resistiu àquela sequência de ataques, né, promovida pelos bárbaros. Esses bárbaros, lembrando que eram devidamente organizados, né, eles possuíam seus exércitos, né, guerreiros, armas, né, muito, apesar de bárbaros, né, apesar de rudes, eles tinham esses ideais, né, esse vigor todo para poderem, né, sobressair-se, né, nesses conflitos. Então, diante dessa situação em Roma, né, de crise, de discórdia, a falta de exército, população miserável, né, então, nesse contexto de extrema fragilização, os bárbaros, né, conseguem, enfim, desestabilizar o império e conseguir então sua invasão, concretizar sua invasão, né. Então, em 476, o último imperador de Roma, né, Rômulo Augusto, é deposto, né, e em seu lugar assume, né, um dos reis que representavam os povos bárbaros, né. No que diz respeito ao Império Romano Oriental, né, ele sobreviveu por alguns, né, alguns séculos ainda, né, e aí sofre aquela invasão dos turcos lá, né, enfim, e a queda conhecida como queda de Constantinopla, mas o período então se encerra, né, com essas invasões bárbaras no que diz respeito ao Império Romano Ocidental, Oriental posteriormente, né, passa por transformações. Então, temos todos esses aspectos, né, acerca do apogeu e declínio do Império Romano. Sobre o legado romano, né, como eu mencionei já nas aulas, um legado, né, histórico, né, para a própria ciência histórica, um legado antropológico, enfim, no que diz respeito a todos os aspectos políticos, né, que envolveram esses momentos de ascensão e queda do Império Romano.
Galera, por hoje é só. Então, sempre trazendo aquele apanhado geral ali, essa aula buscamos contemplar, né, os momentos ali de monarquia, república e império, que são basicamente, né, alguns pontos de partida-chave, né, para a gente entender cada momento, né. Estamos falando, né, de vários, de décadas, de séculos, mas de um modo geral a gente pôde contemplar, né, esses momentos, as estruturas, né, sociais e políticas de Roma nesse período tão rico para a história, né? Galera, conto com vocês na próxima aula e grande abraço e até a próxima. Tchau!